Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ponto de Luz. Eu sou Fábia Romana e hoje tenho a grata satisfação de trazer a vocês o capítulo 7 do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, palavras de Neio Lúcio, sobre os momentos em que Jesus esteve junto a nós e que realizava o Evangelho, a transmissão da Boa Nova na casa de Simão Pedro. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Olha que incrível, gente. Muito bom, né? A tecnologia, o aprendizado que todos nós tivemos através da escrita, da fala, tudo isso tem a função, tem a finalidade de nos auxiliar. Então, falemos, escrevamos, perpetuemos o bem, o amor, as coisas que elevam, os bons exemplos e tudo aquilo que nos auxilia e auxilia o nosso próximo a evoluir. Como vocês sabem, a Rádio Ser Fraterno é uma rádio espírita, está no ar diariamente trazendo palestras, trazendo músicas, trazendo informações, leituras edificantes. É um oásis na internet. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos em meio a muitas informações. Recebemos informações do que acontece lá do outro lado do mundo. Recebemos notícias do que aconteceu na cidade, lá em Tocantins. Sabemos o que aconteceu lá em Rondônia. E por incrível que pareça, muitas vezes não sabemos o que aconteceu na parede ao lado, dentro do nosso próprio lar. E a função da rádio é bem essa, que nós tenhamos harmonia, que nós tenhamos equilíbrio, que nós tenhamos serenidade, que nós possamos refletir sobre a nossa vida e acompanhar muito mais o que está ao nosso redor do que o que está distante de nós. Mas peraí, Fábia, como assim? Olha, gente, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos traz o ensinamento de que fora da caridade não há salvação, ponto. Também nos traz o ensinamento de que nós podemos conversar com aqueles que já se foram, porque eles apenas deixaram o plano terreno e estão no plano espiritual, ponto. Também nos traz o ensinamento de que nós morremos, renascemos, morremos novamente, renascemos novamente e assim sucessivamente até que tenhamos completado a nossa tarefa evolutiva, até que tenhamos alcançado aquilo a que nos propomos como seres em evolução. Ponto. Mas a doutrina espírita também nos mostra que nada disso pode ser frutífero se nós não nos transformarmos, se nós não nos modificarmos. E a modificação, a transformação a que se refere a doutrina espírita é a reforma íntima, como carinhosamente chamamos. Reformar-se intimamente é modificar os nossos valores, é modificar aquilo que nós temos como direcionamento na nossa vida. Eu nasci para ser rica. Não, eu nasci para ser melhor. Eu nasci bonita e a minha beleza vai me levar longe. Não, eu nasci bondosa e a minha bondade vai me levar longe. Eu nasci rude e a minha rudeza não me ajuda em nada. Não, a sua rudeza está aí para ser lapidada. E é assim que nós vamos aprendendo com os exemplos, é assim que nós vamos aprendendo com os ensinamentos, com os direcionamentos que recebemos. Quem aqui já leu um romance espírita? Pode levantar a mão, eu tô vendo. Brincadeirinha. Todos nós já tivemos a oportunidade de ler um romance espírita.
Todos nós também já tivemos a oportunidade de ouvir comentários acerca do nosso lar, seja através do filme, seja através do livro, e conhecer um pouco mais do que se passa na erraticidade. O livro de André Luiz, Nosso Lar, é assim: eu queria tanto conhecer a doutrina espírita, mas eu não tenho muita paciência para estudar, porque senão eu já ia te falar, pega o livro dos Espíritos, lá tem perguntas e respostas. São 1000 e tralalá perguntas e respostas. Mas já que você não tem paciência para estudar desta maneira, leia o livro Nosso Lar. Lá você terá uma pincelada geral de tudo o que envolve o céu e a terra. Ai, Fábia, mas é tão fantasioso. Opa! Se você está achando fantasioso o que está escrito lá, pega o livro dos Espíritos e começa a estudar. Porque se você não estudar, você não vai avante. Você não vai compreender o cunho da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião. Como assim ciência? Porque tudo o que acontece, os fatos mediúnicos, a fluidificação da água, o materialismo, tudo isso tem uma explicação científica. E muitas pessoas dedicaram anos de sua vida para estudar e para colocar em livros, a fim de que nós conhecêssemos, a fim de que nós entendêssemos, a fim de que nós conseguíssemos também estudar o que eles estudaram. Então, quando você se depara com o livro de Gabriel Delany, quando você se depara com o livro de Ernesto Bozano, quando você se depara com Herculano Pires, vai lá e lê. Leon Denis. Não se furte a leituras um pouco mais densas, porque são elas que trazem um conteúdo de excelência. Mas eu mal consegui ler o Evangelho. Gente, o Evangelho não é para ser lido, não é leitura. O Evangelho é para ser consultado, é para ser meditado, é para que nós reflitamos acerca das máximas ali colocadas. Tanto que, se você parar para pensar, em O Evangelho segundo o Espiritismo, não tem 100% da passagem de Jesus na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem os pontos principais que nós precisamos transformar em nós. A passagem de Jesus na Terra você tem no Evangelho de Lucas, de João, de Mateus, mas o compêndio desta passagem, a explicação dada pela espiritualidade amiga, você tem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, 5 minutos de conversa, já falei de vários autores e já falei de vários livros. E aí, qual você tem na sua casa? Qual você precisa ter para compreender melhor a doutrina espírita? Porque o que nós fazemos hoje aqui no Ponto de Luz é basicamente uma leitura evangélica. É aquela leitura que a gente brinca, água com açúcar, que traz ensinamentos religiosos, traz ensinamentos da passagem de Jesus sobre a terra, mas nós precisamos estudar para tudo, não é mesmo? Por exemplo, para usar a vassoura na sua casa, alguém te ensinou, não é mesmo? Então você teve um aprendizado para usar a vassoura. Para usar o micro-ondas, a TV, o rádio, a Alexa. O Mauro adora a Alexa, gente. Já acessaram a rádio pela Alexa? Se não sabem acessar a rádio pela Alexa, falem assim, naquele botãozinho do WhatsApp que está lá embaixo da página. Mauro, como faço para acessar a Alexa? Não, peraí. Mauro, como faço para acessar a rádio pela Alexa? E eu tenho certeza que ele vai responder a todos com muito carinho. Enfim, até para usar a Alexa nós precisamos aprender, nós precisamos aproveitar do conhecimento de alguém. E não é diferente com a doutrina espírita. Fica a dica. Bom, para o início de hoje eu pergunto a vocês, já pegaram o vosso copinho com água?
Essa água que vocês deixam de lado enquanto nós realizamos a leitura, enquanto nós fazemos os comentários, é uma água que será utilizada em seu benefício. A espiritualidade amiga que nos acompanha, que é responsável por esta rádio, responsável por este programa, nos auxiliará através dos fluidos espirituais. Já comentamos sobre eles. São os fluidos que a espiritualidade deposita nesta água e que, quando você sorve, quando você bebe, você recebe tanto para o seu benefício físico quanto para o seu benefício espiritual. Aproveite, é gratuito, é feito com amor e basta que você se coloque disponível a receber. Eu posso colocar um copo de água para minha avó? Pode. Mas ela não acredita na doutrina espírita. Ela não acredita em nada disso. Tá. O fluido será colocado na água. O seu amor abrirá a porta para que ela receba essa água e possa se beneficiar dela. Mas ela é totalmente contra a doutrina. Gente, tudo é amor. Faça com amor. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não precisa nem dizer que a água foi fluidificada. Simplesmente ofereça a água a ela com carinho, com amor. Em pensamento, diga aquilo que você deseja que se transforme nela. A saúde melhore, os seus pensamentos se modifiquem, enfim, faça isso mentalmente. Algumas coisas você não precisa sair gritando aos 4 ventos, principalmente quando você sabe que são coisas que recebem um impacto negativo, porque aí a pessoa abre o guarda-chuva, e ela não recebe os pingos da espiritualidade, ela não recebe o amor, ela não recebe aquilo que foi direcionado a ela. Lembrem do desenho do Cascão. Quando está chovendo, ele abre o guarda-chuva e no desenho do gibi, da Turma da Mônica, a água cai em volta, mas não cai em cima dele, não é? Lembrem-se disso. Quando nós somos refratários a uma coisa, nós acabamos por abrir o guarda-chuva, abrir essa proteção sobre nós. Isso vale para tudo, viu? Se você, às vezes, se sente envolvido por energias negativas, se você se sente envolvido por pensamentos ruins, abra o guarda-chuva. Fábia, mas o que é esse guarda-chuva no meu dia a dia? Eu não sei como fazer isso. Ora. Mas eu não consigo orar. Tem dias que as coisas estão tão complicadas que nem a oração flui. Então faça determinadas coisas para que elas te auxiliem a que você retome a rotina da oração. Por exemplo, quantas vezes vocês acham que eu gravo um programa? O mesmo programa. É cachorro que late, é moto que buzina, é caminhão do gás que passa, é telefone que toca, são inúmeras interrupções. E aí depois da gravação ainda existe a edição. Então eu ouço o que eu falei, eu vejo se eu não falei alguma bestagem, que às vezes a gente fala uma bestagem entusiasmado, né? A gente troca o Léo com o Creu e eu ouço, edito e depois eu envio para a rádio. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Por exemplo, já cheguei a gravar o programa em pé, para não dormir. Já viram aquela sonolência gostosa de quando a gente chega na casa espírita, né? E não ouve nada que o palestrante falou? Pois é, nós estamos suscetíveis a isso. Existem situações que nos envolvem, que nos afastam de Deus, que nos afastam da espiritualidade e que acabam causando esse efeito de dormência. Mas, Fábia, eu ouvi que quando eu durmo na casa espírita não tem problema. Às vezes não tem problema mesmo, gente, porque nós estamos tão cansados, tão exauridos fisicamente, que quando você senta naquele ambiente de paz, com aquela palestra suave, aquela música serena, aquela meia luz, você dorme, você está cansado, não se culpe. Muitas vezes você está
necessitado de um esclarecimento diferenciado. Então você fisicamente dorme, mas seu espírito está liberto e você é direcionado a orientações, você é direcionado a uma outra situação. Não é assim que acontece quando nós dormimos? O nosso corpo está na cama, o nosso espírito está liberto. E nós, na casa espírita, quando dormimos, também temos o nosso espírito liberto. Existe uma cúpula de proteção na casa. E isso faz com que nós sejamos direcionados à conversação. Então, não se culpe, não se cobre, reflita sempre que em todas as situações nós podemos retirar o positivo. Não se sinta constrangido, mas utilize mecanismos para que isso não aconteça, na medida do possível, não é mesmo? Deu tempo de trazer o seu copinho com água, não deu? Então vamos ao início do nosso encontro de hoje, com o capítulo número 7, o maior servidor. E assim, pedimos à espiritualidade amiga responsável por este ambiente, responsável pela rádio, que junto ao nosso mentor individual, junto ao nosso mentor amigo, nos auxilie, nos direcione na leitura deste momento. Que possamos abrir o nosso coração, clarear a nossa mente, para receber estas leituras, para receber estes direcionamentos e compreender o que pode ser útil em nosso dia a dia. Como diz nosso querido amigo Paulo, o apóstolo dos gentios, de tudo retende o que é bom. E nós queremos reter, neste momento, aquilo que for bom, aquilo que for benéfico à nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Que tenhamos momentos de paz e harmonia, envolvidos pela paz e pela serenidade do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 7 do livro Jesus no Lar, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Vejam, olhem que interessante. Hoje nós sabemos quem foi o maior servidor do Pai entre os homens na terra, não é mesmo? Hoje nós sabemos que Jesus foi e continua sendo o maior servidor de Deus sobre a terra. Jesus podia muito bem virar para Filipe e falar: sou eu. Faça o que eu digo, ouça o que eu digo, siga os meus passos e você terá o maior servidor sobre a terra. Jesus podia ter falado isso, não podia? Ele sabia que ele era o espírito mais iluminado, ele sabia que ele estava aqui na terra com uma missão incrível. Ele sabia de tudo o que nós hoje temos um rascunho de sabedoria, né? Mas não foi assim que ele se dirigiu a Filipe e aos demais que estavam na reunião. Ele refletiu e mostrou uma outra face da resposta de Filipe. Então, sigamos a leitura. Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Mas logo depois, apareceu na mesma região um grande político,
com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante, a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Gente, aqui dá até para parar e pensar um pouquinho em algumas coisas, né? Jesus, eu vou fazer um adendo aqui porque é muito interessante. E vou deixar o carro do gás fazendo barulho no fundo, me perdoem, tá? Espero que vocês não ouçam. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Tá, aí a gente começa a pensar, né? Primeiro, que Filipe queria saber quem era o maior servidor. Segundo, que nós, muitas vezes no nosso dia a dia, queremos saber quem é o ganhador da Mega Sena, quem foi o time que venceu, nós queremos saber quem foi o candidato que se destacou e nós queremos sempre o maior. Nós queremos sempre aquele que obteve maior êxito, que obteve uma melhor colocação. Nós estamos sempre preocupados em chegar ao pódio, mas nós nos esquecemos que para chegar ao pódio, que para ser o maioral, que para ser aquele primeiro lugar, é necessário disciplina, é necessário treino, é necessário aprendizado. Nós nos esquecemos disso tudo. E levando em conta aqui a colocação da filosofia, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Me faz lembrar do comentário do início deste encontro, em que a pessoa não tinha vontade de estudar o livro dos Espíritos. Queria conhecer a doutrina espírita, mas não queria estudar o livro dos Espíritos. Então vejam, quando Allan Kardec começou a codificar a doutrina espírita, ele começou através da parte mais difícil. Ele começou comprovando os fatos, buscando entender por que as mesas se movimentavam. Porque mesa não tem vida. O que é que fazia com que as mesas se movimentassem? E não foi só uma indagação assim, o que é que leva a luz a lâmpada a acender quando você aperta o botão no interruptor? Que já é uma indagação profunda. Nós nem temos ideia do que é a corrente elétrica, muitos de nós, né? Então Allan Kardec começou pela parte mais difícil, porque ele não podia falar de uma coisa que ele desconhecia. Como ele ia falar das respostas das mesas se ele não sabia quem é que estava respondendo pelas mesas? Porque tinha que ter um princípio inteligente por detrás das mesas. Tá, eu não me imagino na posição de Allan Kardec. Sinceramente, o trabalho que ele fez, direcionando a mesma pergunta a diversos lugares no mundo inteiro, e não foi pela internet. Eu falo isso sempre porque foi incrível o trabalho de Allan Kardec. Incrível, incrível, incrível. Em 1800 e bolinha, sem telefone, sem computador,
ele conseguiu reunir cartas de países, de pessoas distantes umas das outras, para fazer o bate-pronto. O que fulano respondeu sobre tal coisa? O que Beltrano lá em outro país respondeu sobre a mesma coisa? E foi assim, juntando estas perguntas e estas respostas, que ele conseguiu trazer a codificação espírita. Eu não me imagino nesse trabalho tão meticuloso que ele realizou, porque eu entendo que a minha mente, ela não tem essa força. E às vezes nós tiramos inclusive a energia da nossa mente, nos distraindo com programas televisivos, nos distraindo com joguinhos. Ai, Fábia, mas é só uma distração. Nossa, eu trabalho tanto, eu quero às vezes sentar no sofá e, assistir uma novelinha. Eu não quero ficar o dia inteiro estudando. Louvável, gente, louvável. O problema é que às vezes a nossa distração é maior do que o nosso empenho em aprender. O problema é que às vezes o tempo que nós despendemos nos joguinhos é maior do que o tempo que nós poderíamos estar utilizando, por exemplo, na caridade, no trabalho ao próximo, na transformação de determinadas coisas ao nosso redor. Então, quando Jesus fala aqui da filosofia que afeta os cérebros menos aptos ao esforço de elevação, todos nós temos potencial incrível, mas muitos de nós nos distraímos e nos tornamos inaptos a realizar o esforço de elevação. Pense nisso. Quer relaxar, quer fazer alguma coisa para aliviar o burburinho, o estresse na sua mente? Faça. Existem inúmeros programas, de meditação, de yoga, exercícios, enfim. Não quer uma atividade física? Cuida de uma planta, faz uma pintura, mas não deixa a sua mente ser corrompida pelas facilidades, porque o joguinho na internet é uma facilidade. As fofocas, os reels no Instagram, no Face, tudo isso é uma facilidade que distrai, vira um vício na nossa mente. Existem pessoas que não conseguem trabalhar sem ter ao lado um aparelho celular para acompanhar esse tipo de notícia, esse tipo de movimentação. Bom, então vamos lá. Em seguida ao filósofo, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta.
Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ao contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. E é assim que nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje, lembrando que existem inúmeros colaboradores na seara do bem. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, trouxe os seus colaboradores. Embora todos tivessem mergulhado na carne, como nós, esquecendo o passado, esquecendo a conversação lá no plano espiritual, eles tinham sido arregimentados, eles tinham sido preparados para acompanhar Jesus durante a sua estada aqui no plano terreno. E eles fizeram seu papel. Ah, Fábia, mas você não viu lá que Judas traiu Jesus? Ele também cumpriu seu papel. Embora ele tenha, aos olhos da maioria das pessoas, traído Jesus, ele seguiu o que ele acreditava, ele seguiu o que ele pensou ser o melhor para aquele momento do planeta, porque ele estava na carne. E somos nós assim, gente. Se quem estava do lado de Jesus, se quem foi preparado por ele, porque estes irmãos foram preparados pelo Mestre Jesus, pelos seus companheiros da espiritualidade para o reencarne. Se esses irmãos tropeçaram, se esses irmãos em algum momento negaram a Jesus 3 vezes, quem dirá nós? Não que nós sejamos menores, não que nós sejamos menos dignos, não é isso. Nós estamos aqui, cada um com a sua missão individual. Ai, Fábia, eu não sei qual é a minha missão. Será que você consegue dar uma olhadinha? Não, eu não consigo dar uma olhadinha. Ah, então você conhece alguém que dá uma olhadinha? Não, eu não conheço ninguém que dá uma olhadinha. Sabe por quê? Porque a nossa missão, ela pode ser algo que aparentemente é minúsculo para o outro. Às vezes a sua missão é não se suicidar nessa encarnação. Já pensou nisso? Quantos e quantos dias você amanhece desanimado, amanhece sem vontade de viver? E de repente você ouve, você lê, você recebe algo que te reestimula e você retorna à sua jornada. Ai, eu conheço uma pessoa que passou a encarnação inteira sem fazer nada de bom. Gente, passou a encarnação inteira e não se matou. Já não terá sido a missão dela reencarnar com o propósito de não cometer o mesmo erro? Ai, eu conheço uma pessoa. Gente, para de conhecer uma pessoa. Conhece-te a ti mesmo. Para de conhecer os outros. Se você quer saber a sua missão na Terra, observa o que está ao seu redor. Observa quais são os seus defeitos. Observa quais são as suas qualidades. Observa a família em que você está inserida ou inserido. Observa o que é a sua vida.
o que você fez dela, o que você viveu e o que você pode viver. A sua missão está aí. Muitas vezes a sua missão está no sustento do lar, na maternidade, na educação, na autoeducação, tudo junto e misturado ou isolado. Muitas vezes você traz a necessidade de servir a um filho ou a um pai. Às vezes esse filho nasceu com alguma deficiência. Às vezes o seu pai, em algum momento da vida, tropeçou e precisa agora de cuidados como se fosse uma criança, não é mesmo? Ou nem tropeçou, apenas foi o desgaste do seu próprio físico. Faça com amor, faça com gratidão pela oportunidade. Ai, mas eu só sou dona de casa, Senhor da glória, como eu queria uma dona de casa na minha casa. Ai, mas eu só sei cozinhar, meu Deus do céu, eu adoraria alguém cozinhando na minha casa. Valorize-se. Perceba que muitas vezes aquilo que só você faz, é só você que poderia fazer. Ai, mas meu filho não sabe fritar um ovo. Meu Deus, ensina. Ai, ele não tem vontade de aprender. Medita sobre o assunto. Medita sobre a situação. O nosso recado de hoje é justamente de que o maior servidor é aquele que leva ao seu semelhante o exemplo. Há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Porque Jesus pode ser o nosso grande referencial. Ele pode ser o nosso grande exemplo, mas todos nós somos dignos de sermos considerados os maiores servidores na terra. Bom. Após esta leitura, após este momento de reconforto, de paz, eu convido a todos que fechem os seus olhos. Aqueles que não puderem fechá-los, que se deixem guiar pelas palavras, que deixem o seu pensamento ser envolvido pela nossa prece de encerramento deste bendito ponto de luz. Senhor, sabemos que nada chegará até nós se não nos esforçarmos, se não desenvolvermos mecanismos que nos auxiliem nesta tarefa. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui esteve presente e a cada um que proporcionou esta oportunidade, sejam encarnados, sejam desencarnados. As nossas lutas diárias, as dificuldades que envolvem o nosso viver, muitas vezes são tratadas com política, filosofia, guerra e oração. No entanto, nós precisamos aprender, nós precisamos nos conscientizar, Senhor, de que é o trabalho edificante no bem e no amor que tudo transformará. Confiemos mais no nosso Pai, confiemos mais no nosso Criador, deitando em suas mãos as dificuldades que envolvem o nosso viver, respirando, refletindo, buscando auxílio para que a nossa mente se desanuvie, para que o nosso coração possa bater no compasso ideal da nossa existência. E é amparados neste amor, nesta transformação,
que deixamos transbordar a gratidão do nosso coração. Deixamos transbordar o sentimento de reconhecimento àqueles que facultaram a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, em prol do entendimento, da serenidade, do crescimento, da paz íntima e coletiva. Abençoa, Senhor, a todos, indistintamente, e peço em especial por aquele casal envolvido por energias negativas, envolvido por materialismo, por situações malsãs. Senhor, tende piedade daquelas criaturas que desconhecem o verdadeiro valor do amor. Que a paz do Mestre envolva a cada um de nós, agora e sempre, graças a Deus. E assim, gente, terminamos mais este delicioso ponto de luz. Que vocês tenham dias de paz, de harmonia, que vocês tenham dias envolvidos por toda a beleza que semearem pelos caminhos por onde passarem. Tchau, tchau!